Fala galera, o professor Rodrigo aí na área. Vamos elaborar aí uma videoaula para vocês para explicar esse conteúdo, tá? De antemão eu queria me desculpar aí pela baixa qualidade do vídeo. Eu não sou um professor que tenho tanto domínio em relação às técnicas de produção e edição, mas vamos tentar compensar essa baixa qualidade com o conteúdo fácil de ser entendido, beleza? Galerinha, essa videoaula eu vou estar colocando lá no GR8, tá? E além disso eu vou estar elaborando uma atividade que contemple esse conteúdo, tá? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá no fórum da sua sala correspondente no GR8, ou até mesmo no Google Class, ou até mesmo por e-mail, tranquilo? Galerinha, a aula de hoje vai abordar o tema elementos climáticos e atmosfera, dando início então ao nosso segundo bimestre. Para a gente iniciar, pessoal, é importante a gente saber o que é atmosfera. A atmosfera é a camada de ar formada por uma mistura de gases. Então vamos olhar essa imagem aqui. Nós temos o nosso planeta Terra e nós temos aqui essa camada de gases que está em volta do nosso planeta. Pessoal, ao olhar essa imagem, a primeira coisa que a gente pode deduzir é que essa camada de gás aqui, ela exerce um papel de proteção. Mas proteção de quê, professor? Galera, a primeira proteção que a atmosfera ela faz com o planeta é em relação aos raios ultravioletas que vêm lá da radiação solar. Lembrando, a partir da camada de ozônio, que eu vou explicar mais tarde aqui nesse vídeo, tá? Além disso, a atmosfera ela vai conter os gases necessários para a respiração celular dos seres humanos e dos demais seres vivos do planeta. E a atmosfera ela vai ter o efeito estufa, que vai armazenar o calor necessário para a sobrevivência da vida animal aqui no planeta. Lembrando, a atmosfera, pessoal, ela é mantida ao redor do planeta, conforme vocês podem ver aqui, em função da gravidade que prende essa camada de ar em volta do planeta, beleza? Galerinha, como que a atmosfera ela se forma? Para eu estar explicando isso, deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês. Nós temos três imagens. A primeira imagem aqui do nosso canto esquerdo mostra a constituição do planeta Terra há 4 bilhões de anos atrás, ou seja, nos primeiros anos de vida da Terra. Notem, a Terra era uma bola de fogo, tá, pessoal? A sua estrutura ela era composta basicamente por magma. Lembrando, magma é aquele líquido que é expelido dos vulcões. Ou seja, o planeta era isso aqui, pessoal. Ele sofria uma grande intensidade de eventos astronômicos, tais como meteoros, né, ações de vulcões. Ou seja, nessa época aqui, a vida no planeta ela era impossível de ocorrer. Tá? O que acontece? O planeta Terra, em milhões e milhões de anos depois, ela passa por um processo de resfriamento global. Ou seja, há uma queda elevada na sua temperatura. O que acontece? Quando o planeta ele se resfria, ele tem essa queda brusca na sua temperatura, os seus elementos químicos eles começaram a se decantar. E aí vamos voltar lá na química, né, com a professora Imaculada. O que é a decantação? É o processo de separação dos elementos químicos a partir da sua densidade, do seu peso. E aí, pessoal, eu trouxe essa imagem aqui que mostra as camadas da Terra. A litosfera, pessoal, que vai compreender a nossa superfície terrestre, nossa camada terrestre, ela foi composta por elementos químicos com uma maior densidade, ou seja, elementos químicos que tinham maior peso, que quando eles se separaram e se juntaram, eles deram origem à litosfera, que é a nossa superfície terrestre que nós vivemos. Agora, os elementos químicos de uma densidade média, ou seja, não eram tão pesados e nem tão leves, eles deram origem à hidrosfera, que é a nossa camada de água que compõe
o nosso planeta Terra, que é composto por oceanos, mares, rios, lagos, etc. E os gases, os elementos químicos mais leves, que tinham uma menor ou nenhuma densidade, elas se separaram, se concentraram e deram origem à atmosfera. É por isso, pessoal, que a atmosfera é uma camada de gases. Por quê? Porque elas não tinham peso, elas não tinham densidade alguma. Beleza? E aí, pessoal, conforme eu já falei anteriormente, a atmosfera é importante porque ela vai manter temperaturas adequadas à vida. Sem a atmosfera, o nosso planeta seria muito frio, o que impossibilitaria a existência da espécie animal aqui no planeta. E ela protege o planeta dos raios ultravioletas a partir da camada de ozônio. Além disso, esses gases que compõem a atmosfera, elas são importantes para a respiração celular, ou seja, essa respiração que nós fazemos para a nossa sobrevivência, e para a fotossíntese, que é o processo de respiração celular das plantas através da luz solar. Então, quais são os elementos químicos que compõem a atmosfera terrestre? Pessoal, são milhares. São muitos e muitos gases que vão compor essa camada do planeta. Mas grande parte dos gases é composto por nitrogênio, cerca de 78,1%. O segundo gás mais abundante, ou seja, mais presente, é o oxigênio, que vai compor 20,9% da nossa atmosfera. E os outros 1% vai ser formado por argônio, CO2, gás hélio e outros gases. Tranquilo? E aí, pessoal? A gente tem que compreender que a nossa atmosfera ela vai conter 5 camadas. Cada camada, pessoal, ela vai ter uma função diferente do planeta Terra. Nós vamos ter a nossa camada mais próxima, chamada de troposfera, que vai desde a superfície terrestre até 12 quilômetros de altitude, ou 12 mil metros. Tá? Nós teremos também a estratosfera, que vai de 12 quilômetros até 50 quilômetros de altitude. A nossa terceira camada será chamada de mesosfera, que vai até ali entre 50 e 80 quilômetros de altitude. Teremos também a termosfera, entre 80 e 500 quilômetros de altitude. E, por fim, a nossa última camada, a exosfera, que é considerada uma fronteira do planeta Terra com o espaço sideral. Lembrando, o espaço sideral é a nossa galáxia, onde vai ter os planetas, as estrelas, os astros presentes ali em toda a imensidão do universo, beleza? E aí, pessoal, cada camada da atmosfera ela vai ter uma função. Vamos começar aqui pela troposfera, que é a nossa camada mais próxima da superfície. O que vai acontecer na troposfera que é tão importante para a gente, pessoal? Galera, é onde vai ocorrer os eventos meteorológicos. O que são eventos meteorológicos? Chuvas, neves, granizos, geadas, neblinas. Todos esses tipos de eventos meteorológicos que nós vivenciamos em nosso cotidiano acontecem aqui, tá, pessoal? Na troposfera. Além disso, uma outra função importante dessa camada é que ela vai abrigar o nosso efeito estufa. Por quê? Porque é na troposfera onde nós vamos ter a maior concentração de gás. E aí, pessoal, o que é efeito estufa? Olhem essa imagem aí. Nós estamos vendo uma representação do Sol iluminando o nosso planeta Terra. Lembrando, essa representação ela não é real, até porque o planeta Terra ele nunca será proporcional ao tamanho do Sol. O nosso planeta ele é muito menor, beleza? O que a gente vê nessa imagem aqui? Conforme vocês podem ver, o Sol ele está iluminando o nosso planeta Terra. E aqui nós conseguimos perceber, de acordo com a direção aqui do mouse,
que existe uma camada em volta do nosso planeta, que é o nosso chamado efeito estufa. Então, qual que é a função desse efeito estufa, pessoal? Pessoal, a radiação solar, o Sol, quando ele ilumina o nosso planeta Terra, ele tem uma dinâmica semelhante quando a gente pega uma bolinha de ping-pong e joga com força no chão. Quando a gente faz isso, a bolinha ela não bate e volta rapidamente. A radiação solar é a mesma dinâmica, pessoal. Por quê? Porque quando os raios solares eles chegam aqui na nossa superfície terrestre, ela volta rapidamente para a atmosfera. E aí, qual que é a função do efeito estufa? Pessoal, vocês estão vendo aqui que o efeito estufa está impedindo essa radiação solar de voltar para a atmosfera de volta? Pois é. Qual que é a função, então? É de armazenar, é de reter esse calor solar. Por que o efeito estufa é importante? Porque sem esse efeito estufa, pessoal, nós não teremos uma temperatura adequada para a nossa sobrevivência. Sem o efeito estufa, a temperatura aqui do planeta seria muito fria. Uma temperatura que seria impossível a sobrevivência da vida animal aqui no planeta. Beleza? E aí vamos voltar aqui para a nossa segunda camada, que é a nossa chamada estratosfera. Lembrando, é uma camada mais rarefeita, ou seja, ausente de gases, que é onde estão os aparelhos para a gente fazer os estudos meteorológicos. Como assim, professor? Galera, quando a gente assiste ali uma previsão do tempo, né, quando a gente prevê calor ou pancadas de chuvas, certamente esses órgãos que nos dão esses dados, eles estão monitorando a atmosfera para ver como é que está a situação. Então eles utilizam vários aparelhos para monitorar a situação da atmosfera, as massas de ar, as nuvens, etc. Pessoal, esses aparelhos estão nessa camada, tá? Além disso, qual que é a outra importância da estratosfera? Galera, é onde está a nossa camada de ozônio. Qual que é a importância da nossa camada de ozônio? Pessoal, a camada de ozônio, como o próprio nome diz, ela é formada por um gás chamado ozônio. E esse gás ozônio ele tem uma função muito importante. Qual que é a função? De impedir a chegada dos raios ultravioletas aqui no planeta. Lembrando, os raios ultravioletas que vêm junto com a iluminação solar aqui no planeta, pessoal, eles são muito nocivos. Ou seja, eles são mortíferos, pessoal. Se o índice de radiação ultravioleta aumenta aqui no planeta, o que vai acontecer aqui? A temperatura vai aumentar bastante e os seres humanos vão morrer. Os animais e os seres humanos irão morrer rapidamente. Por quê? Porque a nossa pele, a nossa derme, ela não aguenta esse raio ultravioleta. A gente vai derreter, porque é um raio totalmente nocivo, perigoso, tá? Então a camada de ozônio ela vai filtrar, impedindo com que toda a proporção de raios ultravioletas cheguem no nosso planeta. E a camada de ozônio está na estratosfera. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, nós vamos para a mesosfera, que é a nossa terceira camada. Qual que é a função da mesosfera? É onde vai ocorrer os principais eventos astronômicos, ou seja, estrelas cadentes, ou quando a Lua, né, ou quando o Sol entra num processo de eclipse, acontece na mesosfera, né, quando cai um meteoro, ou quando um astro está em direção ao planeta, ele vai estar situado nessa camada atmosférica, beleza? Pessoal, um detalhe aqui, que a partir do momento que nós vamos avançando em direção à exosfera, a nossa temperatura ela vai diminuindo. Por quê? Porque é aquela relação entre temperatura e altitude. A partir do momento em que nós vamos ganhando altitude na atmosfera, quando a gente vai subindo aqui, nós vamos ficando o quê? Ausentes de gases. E esses gases eles têm a capacidade de reter calor solar. Então, se você está ausente de gases
em uma respectiva camada, você não vai ter retenção de calor e, consequentemente, nós teremos baixíssimas temperaturas. Tranquilo? Pessoal, a nossa próxima camada é a termosfera, tá? É quando não há mais a existência da atmosfera, ou seja, quando não há mais gases, e onde vai ocorrer a aurora boreal, que é aquele fenômeno que ocorre lá na Antártida, no Ártico, que é aquela explosão de luz. Inclusive é muito bonito de se observar, tá? Só que aí tem um detalhe muito importante. Eu não havia dito que a partir do momento que nós vamos ganhando altitude, a nossa temperatura não vai diminuindo? Esse processo ele se encerra aqui quando nós chegamos na termosfera. Pessoal, a termosfera é a camada mais quente da atmosfera. Por quê? Porque aqui vai ter muitos gases. Mas, professor, você não havia dito que é onde a atmosfera não existe? De fato, não existe mesmo. Só que existem outros gases aqui que tem o quê? Que tem a função de reter calor. Então, como nós temos essa concentração de gás para reter muito calor, a nossa temperatura vai aumentar bastante. E é por isso que ela tem esse nome, termosfera. Termosfera vem de temperatura. Ou seja, termosfera é a camada da atmosfera mais quente. E é onde vai ocorrer as auroras boreais. Pessoal, por fim, nós temos a nossa exosfera, tá? Que é considerada a nossa fronteira para o espaço sideral. Qual que é a função da exosfera? Pessoal, todas as instalações espaciais da NASA, que vai estudar essa dinâmica da galáxia, os satélites, os foguetes, as naves espaciais, elas vão percorrer essa camada atmosférica. Por quê, professor? Porque ela é a fronteira para o espaço sideral. Beleza? E aí, pessoal? Vamos para os elementos climáticos, tá? Mas primeiramente eu queria trazer para vocês uma diferenciação muito simples e que no nosso senso comum, no nosso cotidiano, a gente acaba se confundindo às vezes, que é essa diferença aqui entre clima e tempo, tá? Pessoal, é muito simples. Qual que é a diferença? Galera, o que é o tempo? É o estado momentâneo da atmosfera que pode ser alterado de um instante para outro. Um exemplo disso. Suponha, né, que hoje, dia 13 de abril de 2020, fez sol durante a manhã. Né, aquele sol, aquele tempo ensolarado e quente. Aí, pessoal, o que acontece? Durante a tarde começa a chover. Ou seja, nós tivemos uma alteração no estado momentâneo da atmosfera, porque antes era ensolarado e agora passou a ser chuvoso. Ou seja, nós tivemos uma mudança no nosso tempo. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, se você estiver falando com a mãe, com a tia no telefone, vocês falam assim, nossa tia, mais cedo estava ensolarado e agora de tarde o nosso tempo mudou. Pelo amor de Deus, não falem que o clima mudou, beleza? E aí, o que é o clima, galera? Clima é o conjunto de variações climáticas de um determinado local ou região. Lembrando, o clima, para ele ser estabelecido, para ele ser caracterizado, ele precisa primeiramente analisar a sucessão dos tempos atmosféricos em um longo período de tempo. Ou seja, o nosso clima aqui do estado de Goiás é o clima tropical, que é caracterizado por ter duas estações bem definidas, uma quente e uma chuvosa, tá? E como que nós chegamos a essa conclusão? Pessoal, o clima tropical ele foi definido para o estado de Goiás por quê? Porque em um período de 20, 30 anos, nós percebemos que 6 meses chovem e em 6 meses está seco. Ou seja, foi um conjunto de dados referentes ao tempo atmosférico que foram juntados, analisados e sistematizados na definição de um clima. Tranquilo? E aí, pessoal, vamos então caracterizar os elementos climáticos. O primeiro elemento, pessoal, é a temperatura, que vai ser um elemento influenciado por todos os elementos e fatores climáticos, incluindo
a umidade, a radiação, latitude, massas de ar, etc. Tá? Então, quando nós temos, por exemplo, em Goiânia, 25 graus, que é a nossa temperatura, ela é justificada por uma série de fatores, que nós vamos estar falando, né, daqui a algumas videoaulas, beleza? E o nosso primeiro elemento climático importante é a radiação solar, ou seja, é a quantidade de luz solar que é emitida sobre a superfície terrestre. Lembrando, a radiação solar ela vai variar de acordo com a latitude. O que é a latitude, pessoal? É a distância de qualquer ponto do planeta Terra em relação à nossa linha do Equador, que está representado aqui por essa linha vermelha aqui no nosso planeta. Qual que é a relação, então, radiação solar e latitude, galerinha? Por conta da posição do planeta Terra, lembrando, o planeta Terra ele é meio inclinado, ele não é reto. A incidência da radiação, ou seja, a iluminação solar, ela vai ser desigual. Ou seja, em algumas áreas nós vamos ter pouca radiação solar e em algumas áreas nós vamos ter muita radiação solar. E por conta dessa inclinação do planeta Terra, as áreas mais próximas do Equador, ou seja, as áreas com baixa latitude, elas vão ter uma maior quantidade de luz solar na sua região. Consequentemente, nós teremos maiores temperaturas. E quanto mais distantes da linha do Equador, nós vamos ter altas latitudes, nós vamos estar distantes do Equador. E por conta da nossa inclinação, nós iremos receber pouca iluminação solar. Tá? Então, radiação solar, pessoal, ela tem uma relação muito próxima com a temperatura do ar, beleza? E a radiação solar, ela é influenciada pela latitude, tranquilo? Galera, o nosso segundo elemento é a nossa umidade. Quando a gente assiste lá o Jornal Nacional, ou até mesmo o Jornal Anhanguera, que tem lá a previsão do tempo, um dos elementos climáticos que são mais falados nessas previsões é a umidade relativa do ar. Então eu vou explicar para vocês o que é essa umidade. Galera, a umidade absoluta é a quantidade de vapor de água que está presente na atmosfera. Lembrando, na atmosfera nós vamos ter a água no estado gasoso, em forma de vapor, tranquilo? E aí, pessoal, é muito comum a moça ou o rapaz da previsão do tempo falar de umidade relativa do ar. Para explicar isso, eu vou mostrar aqui a minha garrafa de água e vou supor que ela é a minha atmosfera, tá? Lembrando, a minha garrafa, assim como a atmosfera, ela tem uma capacidade de água, tá? Então vamos lá. O que é a umidade relativa do ar? Primeiramente, ela é dada em percentual, ou seja, em porcentagem. É muito comum a gente ver lá na previsão do tempo dizer que a umidade relativa do ar de Goiânia, por exemplo, está em 70%. Mas o que significa isso, professor? Significa que a minha atmosfera está composta por 70% de sua capacidade de água. Ou seja, tem muita água aqui na minha atmosfera, tá? E aí, pessoal, quando a umidade relativa do ar ela chega aos 100%, ou seja, quando eu encho a minha garrafinha de água, ela vai entrar em um estado de saturação, ou seja, é quando ela vai ficar cheia. E se a umidade relativa do ar ela está em 100%, o que vai acontecer? Ela chove. Por quê? Porque a atmosfera ela não vai aguentar mais aquela quantidade de água. Tá? É a mesma coisa que você pegar essa garrafa, encher ela em toda a sua capacidade e quando você enche ela em totalidade, ela começa a derramar, que é no caso as chuvas. Tá? Então, pessoal, quando vocês forem assistir a previsão do tempo e falar que a umidade relativa do ar está entre 70% e 80%, podem ter certeza que vai chover. Por quê? Porque a atmosfera está cheia de vapor de água. Tranquilo? Então, pessoal, se nós temos 10% de umidade relativa do ar, significa que
a atmosfera está com 10% de água da sua capacidade total. Ou seja, 10%, pessoal, é uma umidade muito baixa. Ou seja, não tem chance de chuva, tá? Então, quando a nossa umidade estiver entre 70% e 100%, a probabilidade ou a chance de chover é muito alta. Tranquilo? Galerinha, o nosso outro elemento climático é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a pressão do ar, ou seja, é o peso que o ar vai exercer sobre a superfície a partir da força da gravidade. Pessoal, percebam essa imagem. Nós temos a representação de duas cidades em São Paulo. A cidade de Santos, que fica no litoral, a 0 metros de altitude, ou seja, no nível do mar. E nós temos São Paulo, que fica ali a 750 metros de altitude. Qual que é a relação que nós vamos exercer nessa imagem? Galerinha, quanto menor a altitude, maior vai ser a nossa pressão de ar. Pessoal, percebam aqui a nossa coluna. Olha o tanto que ela está alta. O que isso significa, galerinha? Que a nossa pressão é alta. Olha o tamanho da coluna de ar. Ou seja, essa coluna de ar aqui, pessoal, ela vai representar o ar atmosférico representando ou impondo um peso aqui nessa superfície terrestre. E aí, quando nós vamos para São Paulo, que tem uma altitude maior, nós vamos ter uma coluna de ar menor. Ou seja, a nossa pressão vai ser menor. Então, nós exercemos a seguinte proporção. Quanto maior a altitude, menor vai ser a nossa pressão atmosférica. Por quê, pessoal? Porque a nossa coluna de ar será menor. E quanto menor a altitude, maior será a nossa pressão atmosférica. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, é isso. Tá? Eu vou passar uma lista de exercícios para contemplar esse conteúdo. Espero que vocês entendam, que vocês gostem da videoaula. E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando pelo GR8, pelo Google Class ou até mesmo pelo meu e-mail. Tranquilo? Valeu, galera, e bons estudos aí para vocês.